quanto pela transmissão online. Lembrando para que todos possam preencher a lista de presença, que de forma online haverá um link no chat. Claro, e não esqueça de curtir para que o algoritmo entenda que esse evento é muito bom. E para dar início e boas-vindas, abrindo oficialmente o evento, gostaríamos de reconhecer a presença das seguintes autoridades: Boniek Bezerra Santos, gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Márcio Rogério Gabriel, gerente de Administração e Finanças; Daniel Piedade de Oliveira Soler, coordenador do Tesouro Estadual; Antônio Carlos Alencar do Nascimento, coordenador da Receita Estadual; José Abrantes Alves de Aquino, controlador-geral do Estado; e Luiz Fernando Pereira da Silva, secretário de Estado de Finanças. O objetivo desse evento é lançar oficialmente a cartilha do Código de Ética da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, CEFIN, reforçando o compromisso da instituição com a integridade, a transparência e a responsabilidade no serviço público. A cartilha servirá como um guia prático para orientar condutas e decisões éticas, promovendo um ambiente de trabalho mais justo e colaborativo. Além disso, o evento busca sensibilizar e capacitar os servidores sobre a importância da ética em suas atividades diárias, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura organizacional alinhada aos princípios do Programa de Integridade do Governo do Estado. E para fazer o uso da palavra agora, convidamos o Controlador-Geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino. Bom dia a todos. Saúdo aqui na pessoa do Luiz Fernando, meu querido amigo. Nos conhecemos lá atrás, na época do Sicredi, né, da Unicred. Mas é um prazer gigantesco para mim, enquanto controlador do Estado, Luiz. Eu confesso de todo o coração, quando eu vejo o programa de integridade do governo do Estado de Rondônia tomando outras dimensões, né? Lá no início a gente queria e buscava convencer as unidades a fazerem adesão ao programa de integridade. E ali, quando a gente assumiu, e aí assim vou bater de primeira mão para vocês, quando a gente assumiu, nós tínhamos 7 ou 9 unidades gestoras. Eu digo, não, vamos conseguir 100% das unidades do Estado de Rondônia, pelo menos já com adesão confirmada e botando em prática esses avanços que a CEFIN brilhantemente vem na frente de todas as outras unidades. Mas assim, o que eu queria falar de primeira mão é que sexta-feira, quinta, sexta-feira, semana passada, a governadoria fez a adesão. E propositalmente nós deixamos eles por último, porque significa que 100% das unidades do Estado estão com adesão ao programa de integridade. Logicamente que em várias fases, uns com adesão recente e outros como a CEFIN já fazendo o seu código de ética, né, atualizando o seu código de ética, que é muito importante. E eu sempre digo, e vale a pena sempre reprisar, ressaltar, que quando a gente consegue entender que às vezes é só uma cartilha, mas às vezes um código de ética, um programa de integridade, na realidade, ele muda a vida das pessoas, muda a conduta das pessoas, seja no seu órgão de trabalho, seja no seu relacionamento com seus amigos, seu relacionamento social e até mesmo com sua família. Eu lembro, assim, lá atrás a gente dizia na educação no trânsito, né? Vamos educar as crianças porque as crianças cobram os adultos. E o programa de integridade, o código de ética, ele busca essa questão. Nós mudarmos a nossa conduta, nós percebermos que a nossa atuação, por mínima que seja,
ela muda, ela impacta diretamente a vida do cidadão. Se nós estamos em Rondônia, do cidadão rondoniense. E aí eu vejo lá quando a gente estava fazendo o programa, né, o projeto de saneamento básico, que aí eu tive a oportunidade de andar todos os municípios do estado, e aí eu vejo claramente que era um ofício que eu fazia ali, pedindo para fazer uma adesão ao projeto, a uma prefeitura fazer uma adesão ao projeto de saneamento básico. A vida daquela população está toda sendo modificada. E hoje nós já estamos assim na fase final desse projeto, que é muito importante, para Rondônia sair daquela questão de ter e ser o pior saneamento básico do país, para atingirmos patamares que a nova lei trouxe, que é 99% de água tratada e 90%, isso mínimo, né, de esgotamento sanitário. Então, são projetos, são condutas que nós tivemos lá atrás que estão trazendo a melhoria de vida para a nossa população. E aí a minha felicidade é gigantesca, fiquei muito feliz, mais uma vez, de a Cefim estar à frente, ser um exemplo, e aí eu uso verdadeiramente, quando eu vou em algum secretário contar algum... buscar o convencimento, né? Aí eu digo, olha, a Cefim está na vanguarda, a Cefim está na frente. Ela já tem um código estabelecido, ela já fez o programa, ela fez a cartilha. Então, assim, nós não temos que ter preocupação, porque antes as pessoas diziam assim, e foi um secretário que me falou, para eu aderir ao programa, eu vou ter que gravar tudo que eu faço aqui, eu vou ter que demonstrar. Eu digo, não. Nós temos que seguir padrões. E esses padrões estão estabelecidos nas regras, nas normas, e essas normas conduzem a nossa vida. E é essa condução que a gente procura melhorar, né? Aí eu vejo assim que quando a gente vai lá na igreja, né, sempre a gente vê assim, nós temos que trabalhar conforme as orientações bíblicas. E sempre é fazer o bem. E quando nós fazemos o bem, ele retorna para nós, seja na satisfação, ou seja verdadeiramente, né, com outros benefícios muito além que algumas vezes nós nem estávamos preparados para receber. Eu agradeço de coração a todos os senhores pelo programa, a pessoa do Luiz, Antônio Carlos, meu parceiro de futebol, e Daniel, que sempre tem... Aí eu posso dizer, Daniel é parceiro de reuniões, né? Sempre estamos conversando nas reuniões. Parabéns a todos, muito obrigado pelo programa de integridade e pelo Código de Ética, que é mais um passo, mais uma evolução para o estado de Rondônia. Queremos também aproveitar para agradecer o controlador adjunto da CGE, Luiz Afonso, que está aqui presente também no evento. E agora, para dar continuidade ao nosso evento, vamos convidar para fazer uso da palavra o secretário de Estado de Finanças, Luiz Fernando Pereira da Silva. Obrigado, gente. Bom dia a todos e todas. Muito legal a gente poder estar aqui para mais esse passo, né, de consolidação dessa cultura de integridade que a Cefim tem abraçado, né, com muita ênfase. E eu quero cumprimentar a todos, na pessoa do coordenador Antônio Carlos, do coordenador Daniel Piedade, né, cumprimento a todos os presentes, e agradecer ao Douglas Carreiro da Hora, né, pela organização desse evento e a sua equipe, né, da nossa assessoria de controle interno, por estar viabilizando, né, um evento que, de fato, coloca a Cefim numa posição de vanguarda, né, como o controlador Aquino mencionou, e que a gente possa continuar avançando nessa vanguarda para que a gente inspire outras unidades do governo a cada vez mais trilharem esse caminho da integridade com o máximo de qualidade, com o máximo de dedicação.
A cultura brasileira tem umas expressões muito interessantes, né? Uma delas, eu gosto assim da questão do estudo da etimologia, né, da origem das expressões, né? Uma delas é para inglês ver, né? Vocês já ouviram essa expressão, né? O para inglês ver é interessante, porque ele vem daquela época em que a Inglaterra foi a primeira nação a abolir a escravatura, e ela passou a exigir isso, né, das nações com as quais ela fazia negócio e tudo mais, e o Brasil foi o último a abolir, né, a escravidão. E aí, durante um tempo, o Brasil tinha umas leis que eram, né, de abolição da escravatura, mas que, na verdade, ela continuou ocorrendo por muitos anos depois da lei, né? E aí, às vezes as coisas eram feitas só para inglês ver, né? Que era para dizer que estava tudo certinho, mas aqui a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito, né? E essa expressão às vezes nos persegue, né? Porque muitas coisas acabam sendo para inglês ver, né, na nossa cultura. A Cefim começou a lidar com planejamento estratégico com mais profundidade, planejamento estratégico que não é para inglês ver, né? Lá em 2017, 2018, né, quando a gente começou a mergulhar mais nisso, qual é a nossa identidade organizacional? E dentro da nossa identidade organizacional, para desdobrar isso depois, né, nas nossas ações estratégicas, táticas, operacionais, a gente destrinchar isso, a gente entendeu que tinha que enxergar qual é a nossa missão, né, ou seja, o que define a nossa razão de existir, a nossa visão de futuro, o que define, né, onde a gente quer chegar, e quais os princípios e valores que vão balizar essa nossa caminhada do momento atual para aquele onde a gente quer chegar. Princípios e valores parece um negócio tão etéreo, né? Porque fala justamente disso, né? De integridade, dedicação, profissionalismo, de respeito, transparência. São todas palavras bonitas, mas que às vezes a gente não consegue tangibilizar, não consegue dar concretude para isso, ver isso acontecendo na prática. E isso tem sido uma caminhada, né? Nesses anos todos, né? Nesses mais de 7 anos que a gente vem lidando com isso, a gente entendeu que eu preciso transformar a estratégia em algo que esteja no meu dia a dia. Para isso a gente evoluiu nas metodologias, hoje a gente usa OKR, né? Consegue fazer os ritos de monitoramento da estratégia de uma maneira mais prática, com metas, com métrica, né, de mensuração de resultado, para saber se a gente realmente está caminhando naquilo. E isso é um eixo importante do nosso avanço como instituição. E esse eixo de também tangibilizar, tornar mais concreto princípios e valores em prática é o que a gente está fazendo aqui hoje. É isso que o Código de Ética, a adesão ao plano de integridade procuram fazer. Trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, essa mensuração das nossas práticas em relação aos nossos princípios e valores. Então, quando a gente diz que é transparente, como é que a gente mede transparência? Quando a gente diz que é íntegro, como é que a gente mede integridade, né? Quando a gente diz que tem responsabilidade ambiental, social, como é que a gente mensura isso? Quando a gente fala que promove um ambiente de meritocracia, de profissionalismo, como é que a gente mede isso? Então, trazer isso para a prática é o que torna a instituição mais sólida, mais capaz de gerar as transformações que a sociedade precisa, né? Aqui não citou o caso do saneamento, né? Nitidamente isso é uma dor da sociedade. A falta do saneamento é a causa de muitas doenças, de muitos problemas. Tem que avançar nisso. No caso da Cefim, a gente conseguir promover justiça fiscal, promover o máximo do aproveitamento das oportunidades de arrecadação com justiça fiscal, para favorecer um ambiente econômico de concorrência justa, que favorece o crescimento dos negócios, de reduzir a informalidade, de permitir que todos os contribuintes possam ter o máximo de facilidade para cumprir suas obrigações, e todos cumpram suas obrigações, né? Se a gente exerce bem esse papel, a gente gera transformação social, a gente gera crescimento econômico, a gente gera oportunidade de emprego e renda, a gente gera atração de investimentos e a gente gera capacidade para o Estado arrecadar os recursos necessários para executar políticas públicas com qualidade, né, para melhorar a saúde, educação, segurança, infraestrutura, etc. Então, para a gente chegar lá, a gente tem que estar balizando a nossa caminhada por esses
componentes da estratégia, né? E esse componente de princípios e valores é fundamental. Por isso, assim, a gente celebra com alegria o fato de a gente estar aqui tentando fazer esse link, essa conexão entre o ideal, né, o sonho e a prática, e a agenda, e aquilo que está no nosso dia a dia. As discussões do Código de Ética passam por isso. E a gente poder estar aqui, um grupo bem representativo de servidores presencialmente, com um grupo bem representativo aqui de forma virtual, é justamente para a gente sensibilizar todos de que isso não é para inglês ver. Isso é para que aconteça de verdade e a gente consiga perceber no dia a dia os resultados de uma caminhada firme para consolidar a ideia de que isso tem que estar no nosso dia a dia, isso tem que fazer parte da nossa agenda. Então, muito obrigado, um bom evento a todos e parabéns a todos que estão fazendo isso acontecer de verdade. Obrigado. E agora, dando continuidade ao nosso evento, convidamos agora para ministrar a palestra Ética no Serviço Público as especialistas Adriene de Souza Fonseca, coordenadora de Relações Interinstitucionais de Enfrentamento à Corrupção da CGE, e Gabriela Soares, auditora de controle interno da CGE, para compartilhar suas perspectivas sobre a importância da ética no cotidiano dos servidores públicos. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Adriene, servidora da CGE, auditora de controle interno. Eu estou na Coordenadoria de Relações Interinstitucionais de Enfrentamento à Corrupção e também sou presidente da Comissão de Ética, né? Entrei agora e nós estamos também passando por esse momento de reformulação do nosso código, igual a essa atitude que a CEFIM teve, muito louvável. E, primeiramente, também gostaria de agradecer às autoridades, ao secretário, ao controlador e também meus ex-colegas que já trabalharam comigo na CGE, que é o Jonathan, o Ronaldo e o Gleito. Então, para mim, é muito legal ver eles também aqui, até me sinto até mais à vontade de conhecer as pessoas que estão aqui, né? Então, primeiramente, o que seria a ética, né, dentro do contexto público? Esse evento ele é tão importante porque, muitas vezes, a ética ela foi vista de uma forma separada. A administração pública atuava daquela forma de gestor, como se ele fosse o dono da administração pública, misturando ali o que ele tinha do privado, e a ética ela ficava meio que de forma separada. E hoje nós vemos essa conduta de trazer a ética para a administração pública, porque com a ética, ali nós podemos, sim, atingir muitos objetivos e atingir realmente a finalidade pública. E principalmente para secretarias do tipo de finanças e de controle, porque elas têm uma maior responsabilidade com a administração, bem como com a sociedade. Então, hoje aqui eu vou falar um pouco do que é a ética no serviço público e o que realmente é ética, o papel da ética na administração pública, o código de ética. Também nós temos os desafios éticos que nós enfrentamos e também nós temos as ações que nós podemos promover, estratégias éticas para a gente ter isso na nossa administração. Então, para começar, vamos falar sobre o conceito do que é ética. Então, o que é ética? Ética, ela tem vários conceitos. Então, eu vou pegar aquele que é da filosofia, que é o mais simples, que seria ética, é relacionado ao caráter, ou seja, é o caráter individual de cada ser humano. Então, como diz também Aristóteles, ética seria mais ou menos aquele da gente agir segundo o justo meio. Seria aquilo para a gente atingir uma finalidade. Agir discernindo do que seria o bem e discernindo do que seria o mal. Então, a gente fazer o que é bom para a gente e o que é bom para o outro. Contudo, a ética ela se confunde muito com a moral. Então, são dois conceitos que não são iguais, mas são os conceitos que nos levam à confusão. A moral, ela vem do latim, moralis, e seria relacionada aos costumes. Então, a moral é aquilo que a gente aprende na sociedade, aquilo que a gente foi se adaptando a depender do tempo e do lugar. Um exemplo assim de moral que eu estava lendo semana passada sobre a Índia, que nas parteiras, até mais ou menos 1996, elas eram meio que obrigadas a matar as meninas que nasciam. Porque na Índia existe aquela cultura do dote. Então, quanto mais meninas em uma família, aquilo significava que iria dissipar o patrimônio daquela família.
porque eles teriam que dar um dote. Então, muitas famílias pressionavam as parteiras para que, no momento que nascesse a criança, visse que fosse uma menina, que elas a matassem. E elas matavam por meio de uma alimentação química ou mesmo torcendo o pescoço, porque ali fazia parte de uma cultura. Hoje em dia, não é mais assim, mas o que acontece? As meninas são abandonadas, tanto é que na reportagem, no dia que eles estavam fazendo, eles encontraram 2 meninas no relento, uma na beira da estrada e outra no mato. As famílias, então, não matam mais, não tem mais, assim, tanta cultura do infanticídio, contudo, as meninas são abandonadas. Então, isso faz parte de uma cultura, e eles dão moral ali. Muitas pessoas não são mais, aquilo vai mudando e tudo, mas para a gente ver as diferenças, né? Como também tem países islâmicos, por exemplo, que o homem pode ter várias mulheres e está tudo ok, você pode casar. Isso aqui no Brasil não é permitido, não é legal. Então, isso vai muito da cultura, né? Então, isso seria. Então, para verificar ali, né, para a gente poder discernir o que é ética e o que é moral, então a ética ela é mais baseada em princípios e valores e ela parte de uma reflexão, de um senso interno. Então, aquele a gente vai analisar aquela questão com base em princípios e valores. A ética ela é mais imutável, ela é muito mais difícil para ser alterada. Agora, a moral não, ela vai depender muito dos costumes ali daquela sociedade, vai depender do tempo e ela também pode ser mudada ali conforme a sociedade vai modificando ali, conforme as gerações. Agora, o próximo é para a gente falar sobre um videozinho. Professor, só um pouquinho. Professor Mário Cortella, ele vai falar um pouquinho, resume para a gente o que seria a ética. A ética é o conjunto de valores que você tem para responder às 3 grandes questões da vida humana. Quero, posso, devo. Quero, posso, devo. Tem coisa que eu quero, mas não posso, coisa que eu posso, mas não devo, coisa que eu devo, mas não quero. Como é que eu equilibro isso? Isso significa que eu preciso ter valores e princípios em que algumas coisas que eu quero e que eu até eventualmente posso, eu não devo. Há coisas que eu devo, mas não quero. Se eu devo, mas não quero, e a minha vontade precisa ser coerente, eu não posso fazê-la. Diária é saber se eu quero, eu posso e eu devo. Respondendo essas 3 questões é muito mais fácil para a gente discernir se aquele comportamento que nós queremos tomar, aquela atitude, ela está de acordo com a ética. E agora, como eu falei, a ética é tão importante para a nossa vivência normal na sociedade e principalmente na administração pública. A ética na administração pública ela possui um papel muito importante, porque eu consigo atingir princípios como a transparência, no sentido de que eu consiga dar informação para a população, para a minha sociedade, de uma forma íntegra e disponível essa informação. Também a prestação de contas, no qual o gestor ele tem sua obrigação de apresentar o que ele está realmente fazendo ali e a população consiga avaliar se aquela gestão está correta, se ela está proba. Nós temos também a equidade, na questão da gente tratar os iguais como os iguais, os diferentes como os diferentes, e assim poder fazer uma boa distribuição dos recursos públicos. Nós temos a responsabilidade, no qual cada servidor ele precisa se sentir responsável por cada ação que ele faça na administração pública. Então, cada um deve ter esse senso e fazer isso conforme a ética. E, a partir disso, qual que é a coisa mais importante? É que nós possamos ter a confiança pública, porque a administração pública, de tudo, nós estamos aqui, somos servidores, mas o nosso bem maior é poder que a população nos consiga ver isso, nos consiga olhar de uma forma ética, dizer, não, aquela administração, a Cefim, a CGE, são instituições éticas, então eu confio. Então, o principal é a gente conseguir isso da população, que seria a confiança pública. E para a gente poder, e para que a gente, tudo isso, para que a gente consiga formalizar o que seria ética dentro da administração pública, nós precisamos de um código, porque todo ser coletivo, ele vive conforme um código, porque cada seleção de pessoas, por exemplo, nós temos a Cefim que tem a finalidade dela, nós temos a CGE que tem a finalidade dela. São grupos de pessoas que precisam atingir objetivos diferentes. Então, eu preciso ter um código que vai reger isso. A gente consegue ver isso, que nem o professor Gilberto Santos fala, até no mundo animal. Por exemplo, que nem a gente vê as abelhas.
As abelhas, nós temos a abelha rainha, nós temos o zangão e nós temos as operárias. Então, elas também seguem um código de ética ali, como os lobos, os gorilas e dentre outros animais que vivem em meio coletivo. Então, o principal ponto é isso, cada instituição ou cada grupo que você viva, ele tem sim um código de ética. E, no âmbito do estado de Rondônia, nós temos o decreto 20.786, de 2016, que esse decreto, ele institui o Código de Ética Funcional dos Servidores Públicos do estado de Rondônia. Então, dentro do estado, nós temos esse decreto. Ele vai falar, assim, do que é o conceito, que ele se aplica a todo servidor público, ele apresenta o conceito de servidor público. Ele também fala que todo servidor público que entra no estado, ele adere de forma automática a esse código de ética, então não tem como alegar desconhecimento, porque a gente acaba aderindo a esse código. Ele vai falar ali um pouco do conflito de interesses, as vedações que nós podemos e dos direitos. Também fala que todo servidor público, ele, a depender da atividade que ele vai fazer, ele não pode receber nenhum tipo de ajuda financeira. No caso, a ajuda financeira seria tipo brindes, né? Aquele brinde de distribuição gratuita que não tenha valor econômico. E o código também prevê a criação de uma comissão de ética no âmbito do estado. Essa comissão de ética foi criada pelo decreto 25.539 de 2020, teve uma alteração de membro em 2021. Na prática, a comissão de ética ela é para orientar e aconselhar os servidores públicos, mas atualmente eles estão passando por uma reformulação e, na prática, eles acabam atuando mesmo contra aquelas demandas que chegam contra a alta gestão. Então, o ideal é que cada... Pode passar. Como eu disse, né, cada secretaria é o ideal que tenha o seu próprio código de ética, porque vai atuar conforme a sua atividade específica. E, partindo disso, a própria portaria da CEFIM que institui o Código de Ética. O anterior era de 2020, né? Aí foi atualizado agora. É muito louvável essa atitude da CEFIM, porque, como nós comentamos, a sociedade ela vai mudando, os costumes vão se alterando, e, principalmente, essa questão que nós passamos pós-pandemia, onde mudou muita coisa na sociedade. Então, é interessante que o Código de Ética também ele venha se adaptando com esses novos costumes, valores e princípios. Aqui eu vou falar coisas pontuais do Código de Ética, acredito que também vocês já conhecem, né? Algo muito pontual ali, como os princípios, direitos, deveres e vedações. Como os princípios, nós temos a justiça fiscal, que é o princípio principal, acredito que rege a atividade de finanças, que orienta toda a política tributária com foco em minimizar as disparidades socioeconômicas. Tem também a equidade fiscal. Pode continuar. Isso. Temos também a equidade fiscal, que é fazer não só o que diz a lei, mas sim realizar a justiça fiscal em todos os serviços prestados. Também tem a responsabilidade social e fiscal da Secretaria, que é na promoção do equilíbrio fiscal do Estado para a consecução dos seus objetivos. Também tem a qualidade dos serviços, a eficiência e o sigilo profissional. Acredito que o sigilo profissional também é muito importante dentro da Secretaria de Finanças, assim como de algumas atividades que a gente desenvolve na CGE, principalmente da minha e da Gabriela, que são atividades mais sigilosas, que a gente precisa ter um cuidado, um trato maior com essas informações. E temos os direitos também dos servidores, que seria exercer suas atividades dentro dos princípios de retidão e justiça e sem interferências econômicas ou outro tipo de interferência, para que o servidor consiga desenvolver a sua atividade segundo o interesse público e não movidos por pressões ou por grupos que queiram que ele faça algo diferente. E também dispor de instalações físicas adequadas, porque sem uma instalação física adequada, sem equipamentos, a gente não consegue, né, desenvolver as nossas atividades. E conhecer também os requisitos que possibilitam seu conhecimento na carreira técnica e gerencial. Nós também temos os deveres, que é desempenhar com diligência e dedicação as atribuições do cargo, que seja titular, ser assíduo e pontual no serviço, participar de programas e de treinamento oficiais e produzir seus relatórios, apontamentos e lavaturas e qualquer expedientes com zelo, né? Todos os trabalhos que sejam feitos e
adotar vestimenta compatível com o ambiente de trabalho. E quanto a esse tema, a Gabriela vai apresentar para a gente, daqui a pouco, uma palestra falando, né, sobre isso, como a gente deve se portar na administração pública, como a gente deve se vestir. E os deveres fundamentais também da chefia, também é previsto no Código de Ética de vocês, que é empenhar-se em conhecer atentamente sua equipe e compartilhar suas atividades. Então, tem um zelo, né, com, com aquela equipe que você está chefiando ali, né? E as vedações é evitar, na verdade, é não prejudicar a reputação de um outro servidor, né? Aquele tipo de fofoca que surge ali naquele ambiente de trabalho. Então, é vedado isso, você prejudicar a imagem daquele servidor. Bem como desviar servidor público para atender ao seu interesse particular e ceder a terceiro senha própria para o acesso ao sistema eletrônico da Cefim. Então, cada um que tem a sua senha ali, que cuide dela, não pode ceder ali para um terceiro. Então, esses seriam assim, os principais pontos ali do Código de Ética da Cefim. E o outro ponto que a gente vai tratar é da Comissão de Ética. Então, também o código prevê a instituição da Comissão de Ética, conforme, porque a comissão é que ela vai promover, né, esse conhecimento do código em si, como o evento de hoje já é uma ação ali que eu acredito que a Comissão de Ética está aqui, né, está envolvida nisso, então ela tem essa função de promover e também de fazer o processamento da demanda. Então, aquelas denúncias e representações que chegam contra os comportamentos éticos, então é a Comissão de Ética que é responsável por isso. Aqui no âmbito da Cefim, são 7 membros, né, sendo 2 da COTS, 2 da CRE, 2 da GETIC e 1 do GAF. O mandato desses integrantes são de 2 anos, podendo ter uma recondução. E o GAF, se eu não me engano, também pode ter um suplente, né? Tem um suplente no GAF. Então, a competência da Comissão de Ética seria fazer essa orientação dos servidores, apresentar o Código de Ética, também seria receber as denúncias, as representações, tudo ali que tem, né, referente a alguma demanda ética ou outros tipos de comportamentos. Também ela tem a competência de apresentar sugestões ali que a secretaria pode desenvolver, e zelar também pela correta imagem da secretaria, porque como é o principal, né, é como a população está nos vendo. Então, para que a população veja a Cefim como uma secretaria proba, correta e dedicada, a Comissão de Ética ela também tem esse papel de fazer essa promoção externa para que a população consiga ver a secretaria dessa forma. E ela também tem a competência de processar os desvios éticos. Então, os desvios éticos são processados pela Comissão de Ética. Ela vai abrir um processo sigiloso. Os membros que compõem a comissão, eles precisam ter esse papel, né, de ser pessoas mais discretas, no sentido de não divulgar aquilo que está sendo demandado, e eles fazem um processamento garantido, tendo as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório, ouvido o denunciante, o denunciado, e de todas essas questões. Então, essas são as principais competências da Comissão de Ética da Cefim. E agora, como nós temos, né, falamos que a ética ela é muito importante dentro da administração pública, nós precisamos ter um código de ética, tem um código de ética do Estado de Rondônia. Aí, como cada secretaria tem uma finalidade diferente, nós também precisamos ter um código de ética interno da secretaria, mas isso, por que tem tudo isso? Porque nós temos desafios éticos no setor público. Então, tem alguns desafios que isso perdura, que são comuns, praticamente em toda a administração. E, dentre esses desafios, nós temos o conflito de interesse, o nepotismo e a corrupção. Como nós somos servidores públicos, né, trabalhamos meio período, então a atividade que a gente exerce ou desempenha fora do trabalho, nós precisamos ver se isso está conflitante ou não com a atividade que eu desempenho no meu órgão público. Então, o conflito de interesse ele deve ser muito bem observado, porque não só os próprios servidores que estão do nosso lado vão observar isso, mas também a própria sociedade. Então, o conflito de interesse é algo muito comum na administração pública e é apontado como um dos principais desafios éticos que a administração precisa resolver. O outro é o nepotismo, que até um tempo atrás não era legal você nomear parentes, mas depois da edição da súmula 13 do STF se tornou ilegal. Contudo, a gente ainda vê isso na administração pública, né? Foi algo que ainda não acabou. E o outro que é um grande
que é a grande ferida da administração, que seria a corrupção, que seria essa destruição dos princípios que nós temos, seria essa desvirtualização do que é correto, do que é certo e do que é probo. Então, quando o servidor público ele tem essa inversão de interesses, ele acaba favorecendo o que ele quer por meio de uma recompensa e deixa o interesse público, a coletividade de lado. Então, esses são os principais desafios que nós enfrentamos na administração pública e no campo ético. Pode passar. Mas, para isso, nós precisamos ter estratégias para poder fazer isso. Nós sabemos quais são os desafios e precisamos criar estratégias para poder disseminar, pelo menos minimizar esses efeitos. E, dentre as estratégias, nós temos... Dentro das estratégias para poder fortalecer, né, a implementação, fortalecer o interesse público, nós temos as capacitações e treinamentos, como o evento de hoje, né, que está apresentando esse novo Código de Ética da CEFIM. É muito importante ter canais de denúncia anônimo, porque, muitas vezes, né, os servidores públicos não se sentem à vontade de fazer uma denúncia formal, falando o seu nome ali, tudo correto. E nem a população também. Então, é muito interessante que tenha esses canais de denúncia e que tenha incentivo à transparência, principalmente que esses canais sejam divulgados, para que as pessoas possam saber que existe isso, né, dentro da unidade. Incentiva a transparência de todos os atos, aqueles que podem ser publicados, que sejam publicados, e, principalmente, que tenha o compromisso ético do servidor. Porque, para que a administração pública seja ética, não tem como. É necessário ter esse comportamento por parte do servidor. O servidor precisa ser probo, dedicado e íntegro. Então, a gente precisa desse compromisso ético do servidor. E, para finalizar, então, como nós vimos, né, a ética ela é uma questão de comportamento, ela faz parte de um comportamento interno, onde você faz essa reflexão de senso. A ética ela é muito importante dentro da administração pública. Nós precisamos ter um código de ética, temos desafios, mas também nós temos que ter ações para poder enfrentá-los. E, como diz a professora Lúcia Helena Galvão, quando a ética é mera imposição externa, coerção e não convicção, ela é apenas adestramento. Então, que a comissão de ética, que o termo ético dentro da administração, ele não seja apenas imposto, mas que possamos, por meio das nossas ações, por meio dos treinamentos, disseminar isso em cada servidor, para que a gente consiga, todos nós, né, consigamos ter esses conceitos internalizados dentro da gente e a gente consiga oferecer o melhor serviço público para a população. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com uma pequena limitação da voz hoje, mas vamos aguardar colocar a apresentação aqui para começar. Bom, eu sou Gabriela Soares, eu sou auditora de controle interno lotada na Diretoria de Integridade, mas eu também sou consultora de imagem e estilo. Então, o tema escolhido de hoje eu trago com muito carinho, porque reuniu minhas duas paixões. E poder falar sobre isso hoje, e inclusive é um tema que está disposto no Código de Ética de vocês, me deixa muito contente e agradeço pela oportunidade. Primeiro, hoje a gente vai falar sobre como a nossa imagem impacta diretamente na qualidade do nosso trabalho, da forma como ele é percebido. E também como isso reflete diretamente na integridade da instituição. O novo Código de Ética da CEFIM, ele trouxe umas diretrizes básicas sobre o tema, mas é necessário que a gente compreenda o que ele quis dizer com essas orientações e como a gente pode aplicar eles no dia a dia. Antes de entrar no tema, vou trazer alguns conceitos básicos do o que é um código de vestimenta, ou o sinônimo dress code, que a gente utiliza também, e quais são os principais tipos. O código de vestimenta é simplesmente umas diretrizes básicas, orientações, instruções. E ele é dividido em 3 principais tipos. O primeiro seria um código rígido. Um código rígido que estabelece normas que o servidor tem que estar com uma vestimenta específica, por exemplo, uniformes, proibição do uso de acessórios, sapatos específicos, equipamentos de EPI.
E se ele não tiver vestido dessa forma, ele é até impedido de entrar no ambiente de trabalho ou sofrer sanções por conta disso. Não é o nosso caso, enquanto servidores públicos. Apesar de ter alguns órgãos bem mais rígidos em relação ao código de vestimenta, não é o caso da Cefim ou da CGE ou do Estado de Rondônia. Aí, um exemplo totalmente oposto seria os códigos de vestimenta flexível, geralmente utilizado em ambientes mais criativos, agências de publicidade, nesse novo modelo de negócio das startups, onde as pessoas se sentem mais à vontade para exercer a sua criatividade e se vestir da forma como se encontrar mais confortável. O terceiro tipo de código seria o semi-rígido ou semi-flexível, que ele é como se fosse um equilíbrio entre esses dois. Ele estabelece umas diretrizes básicas, mas também deixa um rol aberto. O servidor ou funcionário fica aí à vontade para exercer sua autenticidade, estilo próprio, estilo pessoal. E eu acredito que esse modelo de código de vestimenta é utilizado pelos órgãos públicos e é o que vem disposto no novo Código de Ética da Cefim. Vamos ver. Aqui no artigo 13, que fala dos principais deveres do servidor, ele traz no inciso 7. Adotar vestimenta compatível com o ambiente de trabalho. Comportar-se com gentileza e distinção perante a todos, utilizando adequado, eximindo de gestos de descortesia ou vulgaridade. Então, aqui a gente percebe que ele foi além. Ele não trouxe só ele não trouxe no dispositivo só sobre vestimenta, mas no mesmo texto ele fala sobre a importância da postura e da comunicação. Aí é que ele fala, adotar vestimenta compatível, mas não fala o que é essa vestimenta compatível, né? Ele deixa aí para a interpretação. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Pode passar, por favor? Tá. E por que é importante falar sobre vestimenta no trabalho? Primeiro, porque a vestimenta, ela traz como somos percebidos enquanto profissionais e enquanto a integridade da instituição. E o segundo também fala sobre o respeito ao público. A partir do momento que a gente está bem vestida e bem apresentado para o público que a gente atende, dá aquela percepção de que eu me importo com o serviço que eu estou prestando a você. E terceiro, a nossa aparência reflete na integridade do nosso órgão porque nós representamos a instituição, representamos o ente Estado de Rondônia. Então, vestir-se adequadamente significa demonstrar uma postura profissional. E aí, pode até surgir uma problemática nesse assunto, tipo, estamos sendo julgados pela aparência? Não é bem isso. Porque vamos pensar no seguinte, nós recebemos muitos estímulos externos, o dia inteiro. Notificação no celular, e-mail, colegas solicitando, né? A gente trabalha ali naquele salãozão. Então, vamos imaginar que o nosso cérebro precisa economizar energia. A gente não consegue estar o tempo inteiro ligado em tudo 100%. E aí, a gente acaba fazendo essas traduções rápidas. A gente olha para um colega e pensa, ele é um bom profissional, sim ou não? Antes de entrar, não estou querendo entrar em detalhes aprofundando sobre isso, mas o nosso cérebro, ele traduz uma resposta rápida de acordo com o que ele se apresenta. Vou dar um exemplo para vocês como isso é automático. É como se fosse uma resposta de fuga ou luta. Vamos supor que nós estamos numa rua escura, sozinha, mulheres sozinhas, desacompanhadas, e lá vem 2 camaradas numa moto. A gente vai fazer o quê? Vai pensar, não vamos julgar eles pela aparência, né? Só 2 camaradas com a moto. Não, a nossa resposta rápida é pensar, estou em perigo, né? Então, no dia a dia, é também isso que acontece quando os colegas, os visitantes ou o público externo chega até nós e vê um servidor bem vestido ou não. Então, sim, isso impacta de muitas formas em como o nosso trabalho é percebido. Agora, como é que isso funciona na prática?
Eu pedi para a inteligência artificial gerar uma imagem aí do que não é para ser, né? Apesar de ela ter colocado só mulheres, os mesmos exemplos se aplicam aos homens. Aqui, a gente vê vários ruídos de imagem. Jeans rasgados, roupas inadequadas, decotes profundos, chinelos. E aí, a gente tem o seguinte: apesar do Código de Ética da Cefim não ter definido exatamente o que é uma vestimenta compatível, vamos lembrar de tudo que a Adriene falou para a gente sobre ética e moralidade. Então, da mesma forma que funciona lá fora, a gente traz aqui para dentro. Não tem lugar nenhum escrito como a gente deve ir à igreja. Mas a gente sabe que algumas coisas não são compatíveis com o ambiente. Já em outros lugares é mais expresso, por exemplo, proibição de entrar em piscinas sem a vestimenta adequada. Mas já está tão cultural, tão natural para a gente, que a gente já, né? E assim é para ser no nosso trabalho também. Como a gente também já conversou sobre isso, ética e integridade vem através de uma cultura. Então, a gente instituir a cultura dentro do nosso órgão, da nossa empresa, é a passos lentos. E outro ponto legal também, interessante de observar, é como os nossos anfitriões, isso vale para qualquer ambiente, como nossos anfitriões estão se vestindo. Aqui, no caso, são os secretários das autoridades. Estão sempre alinhados, pelo menos o meu. E acho que o de vocês também. Estão sempre alinhados, estão sempre de terno. E nós, servidores, somos os representantes da CGE, dos nossos secretários. Então, eu acredito que eles gostariam que a gente também estivesse vestido e alinhado da forma que eles se apresentam para representá-los, seja em eventos, seja como diretores, no nosso dia a dia mesmo. E quando vem alguém nos visitar, o público que a gente atende percebe esse serviço. Deixa eu passar. Apesar de, no novo Código de Ética, estar bem aberto, essa vestimenta compatível, no regime jurídico dos servidores públicos de Rondônia, ele também traz umas pinceladas sobre o assunto, quando ele fala o seguinte: dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Isso que a gente já falou bastante hoje, tá? E aí, essa moralidade trazida aqui para dentro do Código de Vestimenta seria a questão do decote, roupas justas, roupa de ginástica. Roupa de ginástica não é bem adequado para o ambiente de trabalho. Quando ele fala aqui, proibição de promover manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição. A gente pode ter como exemplo camisa de banda, camisa de time, camisa de partidos políticos. Proibição de proceder de forma desidiosa. Esse desídio aqui seria preguiça ou desleixo. E o exemplo disso seria roupas amassadas, roupa suja, cabelo sujo, roupas furadas, roupas curtas que já não estão mais servindo, né, de quando a gente vestia 34, agora não veste mais, mas quer continuar com aquela mesma blusa a qualquer custo, né? Então, isso aqui, para mim, eu considero que proceder de forma desidiosa também incide. A comunicação é formada por 3 pilares. A gente falou bastante sobre vestimenta aqui, mas para vocês verem a importância disso, é que o próprio artigo 13, inciso 7 do Código de Ética, colocou no mesmo texto, dispôs não só sobre vestimenta, mas sobre linguagem e comportamento. E aí, agora voltando ao que eu acabei de dizer para vocês, a nossa imagem é a nossa primeira impressão, é a vestimenta. Mas não adianta o profissional ter uma vestimenta alinhada se ele não tem postura, se ele não tem uma linguagem. Então, devemos evitar falar com gírias, tons informais, manter uma postura ereta, uma voz calma, uma linguagem clara. E tudo isso vai estar alinhada com a vestimenta adequada. E o que acontece se o meu colega só vem de terno todo dia e é um péssimo profissional? Acontece, né, gente?
Mas, nesse caso, ele está tendo um ruído de imagem. A imagem dele não está condizente com o que ele entrega. Mas, lembrando, a imagem é uma primeira impressão, é um cartão postal. Do mesmo jeito, seria o contrário. Poxa, mas é injusto com aquele colega que gosta só de vir de moletom, mas ele entrega. É um colega ali que está cumprindo metas, né? Ele não vai ser valorizado em relação a isso. E aí, novamente, é um ruído de imagem. O que ele é, aquele profissional dedicado, que consegue alcançar seus objetivos, está acontecendo um ruído de imagem com a forma que ele se apresenta. Então, esse assunto não é para gerar um julgamento interno sobre isso, é só para abrir uma reflexão de como nós podemos melhorar enquanto profissionais, enquanto postura, enquanto instituição. E aí eu convido vocês a refletirem. Como vocês têm demonstrado a imagem de vocês no ambiente? Estamos sendo exemplo? Estamos fortalecendo a instituição e o ente do Estado de Rondônia? Ou estamos tendo um ruído de imagem em relação ao que a gente entrega? Então, pode passar, por favor? Para concluir, essa era uma reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Aproveitando, enquanto consultora, vou dar algumas dicas de formas fáceis de como vocês poderiam fazer isso. Porque não é sobre usar tendências de moda, não é sobre gastar muito com roupa, não. Aqui a gente está buscando a neutralidade. Isso quer dizer que quanto mais exagerado, mais na contramão de uma vestimenta compatível a gente está. E o que seria esse exagero? Acessórios grandes, roupas extremamente chamativas, saltos, os sapatos sujos ou aqueles extremamente altos. Na dúvida, neutralidade. E tem algumas técnicas de vestimenta que ajudam a trazer esse ambiente mais formal. Dicas: optar por cores claras, perfumes suaves, optar por saltos moderados, optar por recortes em alfaiataria e sempre abandonar o exagero. E aí a gente tem muita coisa para falar aqui sobre isso ainda, mas eu convido vocês, que eu coloquei a minha rede social, porque eu falo também sobre isso no dia a dia, dou dicas de roupas de trabalho. E muito obrigado pela atenção de todos. Dando continuidade ao nosso evento, queremos primeiramente agradecer a presença do secretário Luiz Fernando, que gostaria de ficar conosco até o final, mas terá que se ausentar. E em breve também, já antecipadamente, fique à vontade, José Abrantes Alves de Aquino, controlador-geral do Estado, também. Muito obrigada pela presença de vocês. E agora vamos chamar para falar sobre ética na Cefim. Aliás, convidamos agora para apresentar as iniciativas do Grupo de Desenvolvimento de Pessoas. No palco, chamamos Mayla Andrade de Souza, chefe do Grupo de Desenvolvimento de Pessoas. Oi, gente. Na verdade, é um mero recado. E também reforçar para vocês que, muito atrelado a essa questão, né, que a gente está discutindo, ética na Secretaria de Finanças, nós vamos realizar a primeira pesquisa de clima na Cefim. E é muito importante que vocês estejam bem engajados e também estimulem as equipes e todas as pessoas da casa para responderem. No dia 8 de outubro, a gente abre a pesquisa de clima e ela fica aberta por uma semana apenas. É rápido, porque não adianta também estender demais, né? Porque quem quer responder já responde logo. E algumas dimensões que a gente vai tentar levantar nessa pesquisa de clima. Tentar não, né? Nós vamos levantar.
Para que serve uma pesquisa de clima, né? É para a gente ter um diagnóstico de como que está o ambiente de trabalho para as pessoas. E a gente ter essa percepção com mais objetividade, não ficar aquela coisa assim, eu acho que as pessoas não gostam de trabalhar em tal lugar, eu acho que a gente está com tal problema ou tal dificuldade. Isso vai ser muito bom para os gestores que vão poder observar com mais critério o que está eventualmente dificultando o trabalho nas áreas, nas pontas. A gente vai conseguir ver isso por capital e interior. A gente vai conseguir ver isso, a diferença entre as áreas, né, as grandes áreas, homem e mulher, tempo de casa. Então, vai proporcionar para os gestores e para a administração algo mais concreto do que está acontecendo de ponta a ponta na casa. Isso vai permitir algumas ações de melhoria do ambiente de trabalho e também aumento da produtividade das entregas, né, que é o que a gente tanto quer que aconteça. Mas fazer isso com base em informações mais objetivas. Então, eu acredito que é um importante passo que a gente está dando na Cefim, né, ter essa pesquisa de clima. E aproveitando também, dizer que a gente está aí com o processo seletivo em pleno andamento, agora com a plataforma, que também dá mais filtros e mais possibilidade de vocês encontrarem para as áreas de vocês a pessoa mais ideal para aquele cargo que está em aberto. Também são formas da gente tornar mais transparente, já que a gente está falando de ética, né, mais transparente a forma com que a gente trabalha. Na pesquisa de clima, as dimensões que a gente vai deixar para as pessoas responderem são perguntas rápidas, não demora muito tempo para responder, mas as dimensões serão ambiente físico, comunicação, imagem institucional, o trabalho em si, como que está a relação dos objetivos, metas e resultados, processos de trabalho, as relações interpessoais, o estresse ocupacional, a motivação e a ética. Então, dentro dessas dimensões, teremos perguntas para a gente conseguir chegar a um resultado. E o último ponto é que nós realizamos para a COTS, porque foi a primeira unidade assim, que a gente conseguiu já fazer essa primeira entrega, que é uma ação que está prevista no PROIN, o evento, os limites saudáveis das relações de trabalho. Foi muito interessante, trouxemos uma promotora de fora que veio falar sobre assédio moral, o que é assédio moral, o que não configura assédio moral. Então, foi muito interessante, porque essa clareza, entender, afinal, o que faz a gente também não ficar, de repente, falando, achando que é uma coisa e é outra, né? É muito importante a gente conceituar e entender que é a diferença de uma coisa e de outra. E a gente pretende realizar isso. A próxima, eu penso que vai ser online, para a gente permitir também a participação de mais pessoas do interior, de um jeito ativo, né? Então, é diferente de ser só uma transmissão, o que já é muito bom, mas quando a gente faz ela totalmente online, a gente pode interagir um pouco mais e ser uma coisa mais ativa. E vai estar prevista para acontecer no final de outubro, a próxima. Eu pensei em esperar algum evento em que os delegados estivessem aqui para a gente fazer presencial, mas também não fazer esse deslocamento exclusivamente para isso. Então, esperar alguma agenda que já tivesse um evento presencial para a gente aproveitar. De todo modo, no Superativo tem lá o material já sobre assédio moral no ambiente de trabalho. É interessante a gente ler, conhecer e divulgar o máximo possível. Por fim, a gente concluiu o programa de liderança, também o primeiro programa de liderança, assim, que durou 6 meses, que foi muito interessante, 51 pessoas participaram. E, ao final, a gente entregou um livro para cada participante. E, na hora de comprar, acabei comprando um a mais, porque eu estava prevendo que o Douglas entraria, mas ele não pôde entrar nesse primeiro ciclo. E aí eu trouxe esse livro para sortear para vocês.
né, já que a gente comprou para casa, então deixar aqui de sorteio para vocês nesse evento presencial. É um livro muito interessante que também conversa muito com esse tema central, porque é um livro falando sobre conversas desafiadoras. E quando a gente vai falar sobre ética, sobre até mesmo a questão das vestimentas, tudo isso é muito delicado muitas vezes de conversar, né? E às vezes é preciso ter coragem para a gente encarar algumas conversas. E isso a gente não faz só intuitivamente. Ah, eu acho que tem que ser assim. Existem referências melhores práticas, e por que não olhar para essas referências e a gente poder atuar melhor, reduzir aí os atritos e promovendo aí um ambiente de trabalho mais adequado. Então, vou deixar esse livro de sorteio, mas eu acho que não consegue fazer agora, Célio? É? É só copiar os nomes e colocar lá, é bem rapidinho. Ou seja, aí, quem já ganhou... Ou senão a gente só fala um número também, né? Só pega abre a lista. Só abre a lista, a gente fala o número e vai ter que ser... Quem é a próxima a falar? Passa para a próxima. Pode passar para ela. Ela encerra com sorteio. Então, enquanto a gente vai organizando o sorteio aqui com a Mayla, vamos dar continuidade e vamos chamar agora Veridiane Ferreira dos Santos, analista tributária, assessora de governança e presidente da Comissão de Ética, para falar sobre a ética na Cefim. Bom dia, colegas, presencial e online. Achei muito interessante a palestra da Gabriela. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto daquele tema de dress code. Então, eu acho que foi bem oportuno aqui para a gente. E conecta com as minhas falas, de vez em quando, com os colegas. Bom, relembrando os conceitos de filosofia, que a palestrante anterior nos trouxe, a Adriene, o filósofo Cleantes, ele divide o estudo da filosofia em 6 partes, e a ética é uma parte da filosofia, né, que traz o humano como ser atuante. E a gente se baliza aqui na Cefim com o nosso código de ética lançado aqui hoje por meio da cartilha. A nossa comissão de ética, ela está tendo o grande privilégio de termos já um plano de ação que o PROIN trouxe. Então, as nossas ações, a gente atua como de uma maneira mais mitigadora, de educação, de prevenção de algumas ações. E como o PROIN já tem um plano completo, um plano de ação muito bom, a gente vai focar inicialmente nessas ações, que tiveram a participação da sociedade. A sociedade, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, se eu conseguir ler, o abuso de poder, o recebimento de presentes e agrados, e o vazamento de informações como os 3 maiores temas a serem trabalhados. É uma percepção da sociedade. Nós temos aqui também as percepções de riscos dos gestores. Então, como o alto risco trouxeram a utilização dos bens e serviços da unidade para fins particulares, a conduta procrastinatória, a quebra de sigilo fiscal e o tráfico de influência e acesso indevido aos ex-servidores, né, pelos ex-servidores. A avaliação de risco dos servidores, nós aqui, de todas as carreiras que compõem a Cefim, nós elencamos como temas de risco aqui dentro o assédio moral e sexual. O assédio moral já vem sendo trabalhado pelo GDP, já começamos a fazer o núcleo de gestão de pessoas, começamos a fazer ações, já tivemos o piloto com a COTES e vai se estender para as demais unidades, e também o conflito de interesse. Então, esses são temas que a nossa comissão vai atuar de forma preventiva, promovendo esse ambiente melhor de ética na Cefim. Cadê a tela? Quero relembrar aqui a composição da comissão. Eu estou na presidência. Nosso mandato é de 2 anos. Nós temos o Lucas, na vice-presidência. Essa composição, esse novo código de ética, ele trouxe representantes das nossas grandes áreas. Então, na GETIC, nós temos o Gilberto e o João Vitor. Gilberto está aqui conosco, o João Vitor está de férias. Na CRE, nós temos a Elaine e o EUCI, que estão aqui também conosco.
Eu quero relembrar, então, está aqui os nomes colocados na tela, as grandes áreas da Cefim, que contempla todos os servidores. Na GAF nós temos a Cássia e a Adriana, também na GAF nós temos a suplência. Né? Nas outras, as duas pessoas elas são realmente atuantes como titulares. Só em casos de impedimento, e aí nas reuniões vai só uma pessoa. Os nossos canais de comunicação, hoje em dia nós temos o Fala BR, é uma cadeia de sigilo bem forte, então por isso que a gente resolveu mantê-la como denúncias, mas também a gente está em cada setor abertos a conversas, sempre mantemos o sigilo, então fiquem à vontade de nos procurar. Também estamos dentro da mesa SEI, a nossa unidade, a UGE, Unidade de Gestão Médica, e também o e-mail, ele está ali pequeno, mas é o g.integridade@cefim.ro.gov.br. Fiquem à vontade também para conhecer o nosso plano de integridade. Tem um QR Code ali, mas ele está no site da Cefim, na parte de downloads. É uma publicação do dia 29 de janeiro desse ano. Então, vocês podem ali baixar, é um código bem ilustrativo, bem didático. Ali tem todo o plano de ação. A nossa comissão de ética está monitorando a entrega desse plano de ação. Então, fiquem à vontade para estudar tanto a cartilha como o código de ética. Para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem que está na contracapa da cartilha do PROIN, que é: a reputação do fisco rondoniense é o seu maior tesouro. Então, que a nossa conduta siga com exemplo para nosso fisco rondoniense. Obrigada pela participação. Aos colegas online também, obrigada pela participação. Vamos para o sorteio? Vamos. E antes eu vou convidar o Douglas para fazer algumas palavras aqui para vocês. E já o sorteio. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, animados para que a gente já inicie, mas segura um pouquinho. O livro vai ser seu. Calma. Bom dia, pessoal. Eu fui pego de surpresa porque eu queria ficar nos bastidores, mas tudo bem. Eu queria agradecer, né, a participação de todos, agradecer ao controlador, né, o apoio que a CGE sempre nos dá, né, aos coordenadores, aos gerentes que trouxeram o engajamento das equipes para poder participar. É sempre difícil a gente conseguir reunir presencialmente essa quantidade de pessoas, e eu acho que a participação online, esse foi um pontapé inicial, que acho que foi uma ideia que o pessoal da comunicação abraçou. A gente conseguiu ir com as dificuldades, mas eu acho que o objetivo foi alcançado, né, que era trazer, né, o pessoal do interior também para poder participar, e também quem aqui presencial que não pôde vir por causa da questão do espaço, né, pôde também pegar um gostinho aqui também com a gente, né. Eu acho que é isso, né, eu acho que eu estou muito satisfeito com o evento, acho que o nosso objetivo foi alcançado, né. Estava aqui no QR Code também, mas na porta, temos ali, além da lista de presença, a gente tinha o plano de integridade e no lado tinha a cartilha, né? Acho que é um grande material que a gente está lançando agora, e essa cartilha ela reúne basicamente o texto do nosso código de ética, e a gente está disponibilizando, né, de forma virtual, mas vai ser entregue para todos os servidores, para poder realmente ter com fácil acesso. Eu acho que a gente trazer esse conteúdo para o dia a dia, eu acho que era o nosso principal objetivo. Essa comparação com o dia a dia prático, realmente não ser para inglês ver, né, conforme o secretário mencionou aqui, né. Acho que é exatamente isso, é agradecimento mesmo, tá? E aí, para poder, né, formalizar esse agradecimento, eu gostaria de chamar o Antônio Carlos e o Daniel, acho que são figuras importantes aqui, só para poder fazer a entrega do certificado para nossos palestrantes, e uma forma básica assim de agradecimento, tá? Aqui. Esse é o da Adriene. Então, convidar aqui a Adriene e a Gabriela para poder receberem. Então, pessoal, é isso, né? O secretário precisou sair mais cedo.
a gente vai... Eu queria novamente, realmente, eu estou muito grato com a participação de todos. E aí, para poder encerrar o nosso evento, eu vou pedir o sorteio aqui, que eu acho que tem algumas pessoas muito ansiosas para poder ganhar esse livro, né? Colocar na cabeceira da cama à noite para ler. Vocês estão doidos para terminar, né? Coloca aí, Célio. Só que, não, Célio, você tem que colocar... Projeta, gente, transparência não é fácil, porque estamos tentando fazer o sorteio aparecer para todo mundo ali. Pronto, finalmente. Ó, entre 1 e 88, pode te pedir para sortear, Célio. Ai, meu Deus, Aí eu leio aqui o nome. Foi? Ah, 70. Saiu o número. Vamos lá. Quem é o número 70? Eu consegui ler aqui também. A Adrícia não tá, né? Eu acho que ela não estava bem, né? Mas quem é a modalidade que ela tá? Não, é online, eu sei quem é ela. Eu acho que ela não tá. E aí, gente, a gente faz outro? Vamos entregar para ela, não? Então tá, vai, faz outro aí. Sortear. Tadinha. Sortear agora. 8. Possível. Oi. Sério. Pessoal, Adrícia, parabéns. Parabéns para a Adrícia. Quase então. que outra pessoa ganha. Gente, obrigada. Pessoal, obrigado, viu? Acho que encerramos aqui. Mais uma vez, muito